Nós falamos da estrutura analítica do projeto e nós decompomos o trabalho em função, naquele exemplo, da produção, das entregas, das partes que vão se juntar para compor o resultado do projeto. Vamos falar agora da estrutura analítica da organização, ou seja, os projetos são realizados por pessoas e essas pessoas têm um nível de responsabilidade sobre as entregas do projeto. Como nós colocamos o nome do responsável na coluna de contatos. De mesma forma, uma empresa tem um comando e debaixo desse comando temos, por exemplo, diretorias. Então nós temos diretorias subordinadas a esse comando. Debaixo das diretorias, nós podemos ter departamentos. E a estrutura que nós já comentamos em forma de árvore, estrutura analítica, começa mais uma vez a ficar familiar para nós. Supondo que o departamento é o último nível de nossa estrutura, voltamos para aquela história dos elementos mais baixos. Os elementos mais baixos, então, serão aqueles que serão os responsáveis. Eles, no final da cadeia de comando, é que assumiriam as responsabilidades. Ora, se isso aqui é uma estrutura de comando e responsabilidade, eu vou girar assim e vou fazer com que nós tenhamos as duas estruturas, tanto a estrutura analítica de trabalho, que produz os nossos pacotes, como também eu vou apresentar a estrutura analítica da organização e eu vou pintar a estrutura analítica da organização, onde os últimos níveis, que são os departamentos, que serão os responsáveis, serão responsáveis pelos pacotes. Então, vamos ver aqui. Esse pacote, são vários pacotes. Cada pacote tem que ser produzido. Se forem produzidos juntos, todos alcançarão o total do projeto. Só que esse pacote só pode ter um responsável, que no caso é esse aqui. Esse pacote só pode ter um responsável, que no caso também é esse departamento aqui. Ou seja, um responsável pode ter mais de um pacote, um produto a ser trabalhado, mas um produto só pode ter um chefe, um responsável. Da mesma forma que um projeto só tem um chefe. Esse aqui faz esse pacote, esse aqui faz esse pacote e também faz esse pacote. Esse não faz nada, esse não faz nada, esse é responsável por esse pacote, esse é responsável por esse e esse é responsável por esse. Ficamos, embora haja uma estrutura, sem nada a produzir, sem nada a produzir. Mas que todos os pacotes possuem um responsável, possui. Temos que mapear todos os pacotes e o trabalho, mas nós não temos que mapear toda a estrutura organizacional que apoia e é responsável por esse projeto. Isso significa que há uma correlação entre a estrutura analítica da organização e uma estrutura analítica de produção. A estrutura analítica da organização
é uma árvore, é um organograma, só que ligado especificamente ao projeto. Alguns podem não ter nenhuma responsabilidade, mas ainda na forma de árvore, o último nível é o nosso objeto de estudo, é o azul, o último nível. Enquanto que na EAP, o nosso último nível é o menor produto a ser entregue. Temos que fazer o que então agora? Estruturar a nossa organização no Project e dar a ela as responsabilidades. Para isso eu tenho que chamar novamente a ferramenta e vou criar um modo novo, já que eu não quero misturar informações, eu vou pegar a tabela, mais tabela, copiar a tabela e vou chamar de tabela 010 EAP mais org. Vou deixar por enquanto com os mesmos campos, vou chamar o modo, esse nosso modo, vou copiar e vou chamar de 010. Só que a tabela que ele vai usar é a tabela org. E por enquanto eu vou só classificar. Agora eu tenho a tabela 10 org, que eu não quero ramal, não quero responsável, não quero nome, eu quero agora o órgão. Temos que atribuir responsabilidade ao órgão, ao menor elemento organizacional. E eu vou colocar aqui, vamos lá, 3 colunas, 3 campos para me ajudar. É o campo texto, texto 28, era 28. Vou colocar ele mais para cá. Vou colocar o campo texto 20, texto 28, 29 e vou colocar o campo texto 30. Por que eu vou colocar os campos 28, 29 e 30? Porque eu não quero que uma pessoa inadvertidamente use o 1, 2, 3, que eu estou usando o 1, 2, 3. Para garantir que ninguém vai usar os meus campos, eu vou personalizar os campos, dando um nome, tela de personalização, vou dar um nome chamado org, nível org mais alto. O outro, nível org secundário. E aqui eu vou nomear para nível org mais baixo. Pronto. Bom, todo mundo que é pacote, eu falei pacote, é o último nível, está ligado à estrutura. Presidência da diretoria 1, do setor 1. Esse aqui está no setor 2. Da onde? Da diretoria 1, da mesma presidência. Eu precisei, então, de 3 campos para mapear o nível de estrutura completa, o nível completo. Presidência, diretoria, setor 1. O controle, ele também está na mesma empresa, do mesmo presidente, mas está na diretoria 2. Setor 1. Setor 1 da diretoria 2, não é o setor 1 da diretoria 1. E o controle de qualidade, eu marco todo mundo e puxo. É a mesma coisa. Marco todo mundo e copio, igual o aplicativo Excel. O pacote, o elemento mais baixo é esse aqui, não esse aqui. Então, eu vou marcar esses aqui. Todos são da presidência, da diretoria de obras, setor 1. Todos eles aqui são do setor 1. Até que alguém lembra, não, o telhado está com a diretoria 1, não sei por quê, com a empresa Acme. Ou seja, não é nem da empresa, mas a diretoria 1 contratou uma empreiteira. A piscina também está com a diretoria de obras.
setor 1. Só que como é piscina, na verdade quem está fazendo é o setor 2. A churrasqueira está com a diretoria de obra, setor 1. Mas como é churrasqueira, é melhor pedir para que a diretoria de obra contrate a empresa Acme. Eu estou mapeando a estrutura de quem é responsável pelo pacote. A casa poderia também ser atribuído, a casa que eu digo é como um pacote maior, poderia também ser atribuído a um nível da organização. Mas eu vou deixar para exemplo a classificação apenas dos elementos, porque no nosso caso de estudo estamos vinculando os elementos, que podem ser agrupados de várias maneiras, aos setores, que podem ser agrupados de várias maneiras. No nosso caso, temos uma estrutura bem rígida na nossa organização. Bom, esse modo, que é o modo 10, serviu para nós montarmos. Bom, se é para montar, eu vou até fazer o seguinte, eu vou editar o modo e vou dizer que é de apoio, não é um modo de visualização. Se eu usei esse nome para o modo, é melhor eu usar um nome para a tabela. More Tables, Edit, pronto, ficando com os nomes iguais, todo mundo sendo mostrado no menu. Eu construo o meu escopo, classifico o meu pacote de trabalho, atribuo as responsabilidades, não o responsável pessoa, mas o responsável órgão. E agora eu posso criar um modo novo. Vou criar um modo de mostrar que esses pacotes são construídos sob a ótica da minha organização. Eu vou fazer e vai ficar mais claro o entendimento. Mais view, copia, chamo de 015 e não é de apoio. Aí é, de fato, o org. Da mesma forma, eu aproveito a tabela, não quero fazer tudo de novo, eu pego a tabela, copio, boto o nome, mostro no menu e já vou me preparar para alterar a tabela de uma maneira mais fácil. Não preciso mais dos campos de classificação, mas eu tenho que classificar isso aqui dentro da minha política classificatória. Então eu tenho que vir em projetos e criar um grupo que vai classificar dentro da minha organização. Não tem nenhum, eu tenho que fazer um novo e chamo de 015 EAP classificatório por órgão, org. Mando mostrar no menu e digo, eu vou classificar em função do campo nível org 1. Depois, o segundo nível vai ser o nível org 2. E o terceiro nível vai ser o nível org 3. Nível org 1, eu quero no tamanho grande, porque o presidente é 14. O nível org 2 é diretoria, eu quero o tamanho 12. O nível org 3 é diretoria, setor, eu quero o tamanho 10. Aqui é cor azul escura, cheia, com letras brancas. E aqui eu deixo como está. Eu não gosto de amarelo não, vou colocar azul claro, forte. Bom, eu fiz o grupo, mas eu não apliquei o grupo. Fiz o grupo e eu vejo que aqui em cima eu tenho View, Table, Filtro, Grupo. Grupo. Não tem grupo. Não, vou aplicar o grupo.
Quando eu aplico o grupo, eu vejo que o presidente tem uma diretoria, 2 diretorias, 3 diretorias. A diretoria 3 tem 2 setores e uma empreiteira. Essa empreiteira é responsável por isso. Esse setor, chão, parede, parede. Esse setor, dentro, fora. Ou seja, a diretoria 3 trabalha tanto na casa, quanto na piscina, quanto na churrasqueira. A diretoria 2 só faz controle. A diretoria 1 trabalha, não sei porquê, na casa. Que estranho. Então a casa tem participação da diretoria 3, grande participação da diretoria 3, e uma pequena participação da diretoria 1. Aliás, a empreiteira Acme trabalha tanto para a diretoria 1 como para a diretoria 3. Eu estou vendo agora a estrutura analítica de produção sobre a classificação da empresa. Tem aqui um início e término que não foi classificado, mas apareceu. Aliás, eu até apliquei um grupo num modo que não tinha grupo. Eu vou sair daqui, vou voltar para o escopo, vejo o escopo, vou para a classificação e eu não estou encontrando a classificação. Deixa eu ver o que eu fiz errado. Tabela, modo, mais modo, edita o modo, estou aqui com o modo certo. Agora eu vou para o EAP Escopo.org, que já veio com o grupo, sem eu ter que aplicar. Eu vou lá em More Views, Edit. Eu estou usando a tabela, eu fiz alteração na tabela 10. Eu tinha que ter feito alteração na tabela 15. Meu modo 15, tem tabela 15, tem grupo 15. Agora eu acertei. Escopo, apoio. Opa! Tem campos que vieram da tabela que eu não apaguei, então eu posso eliminar. E com isso eu fico com o modo 15 correto. Possui campos adequados, tabela adequada, possui um modo adequado e um grupo aplicado. Mas o meu modo 10, que eu tinha colunas de classificação, não tem mais, pela bagunça que eu fiz. Então eu vou ter que voltar com nível org 1, leva ele para cá. Depois nível org 2, leva ele para o lugar certo. Depois nível org 3. Pronto, agora eu estou com a minha tabela classificatória adequada. Então eu vou salvar e vou olhar escopo, preenchimento de escopo, classificação, para eu poder ver a minha Casa Feliz dentro da estrutura organizacional. Agora, apresentando. Está aqui, eu tenho o mesmo código de AP, não mudou, e tenho a empresa produzindo as partes. Print Preview, Page Setup, cabendo numa folha, ok, e nós estamos aqui com tudo. Page Setup, View, eu vou pedir Print Notes, também está aqui, deixa eu ver.
aqui não está aparecendo nenhuma anotação, porque eu não fiz anotação em nenhum pacote de trabalho. Então, estamos aqui com o resultado. Qual é a vantagem de nós vermos as mesmas coisas produzidas, estruturadas de maneira diferente? Vamos ver isso agora. Suponha que, apenas de forma ilustrativa, eu colocasse aqui um campo chamado custo. É ilustrativo. E dissesse que esse custa um valor, esse custa outro, e assim eu pudesse ir colocando os custos individuais. Esse é o objeto da aula 7. Só estou fazendo isso para ilustrar. Eu teria que o custo do nosso projeto é 13 mil. Que a ADM custa isso, a produção custa isso, que a casa custa isso, a piscina custa isso, e a churrasqueira custa isso. 13.910. Quando eu fosse ver o projeto na organização e pedisse para apresentar também o mesmo campo, nós teríamos a surpresa de encontrar 13.910. A empresa gasta 13.910, é responsável por isso. Agora, as diretorias têm esse nível de responsabilidade. Os setores têm esse nível de responsabilidade. Se houvesse um problema de mau desempenho ou má administração, nós saberíamos que o projeto está com uma má administração e que a casa foi o causador, por exemplo. A casa está gastando mais que deveria. Sim. Aonde? Foi na casa. Foi aqui. Se nós olhássemos a mesma coisa sobre outra estrutura, veríamos que a casa responde pela casa não só a diretoria 3, como também a diretoria 1. E poderíamos descobrir que o problema administrativo não está na diretoria 3. Está na diretoria 1, que faz um telhado caro, que por um atraso ou por um aumento de valor de custo de material, trouxe uma distorção. Então a gente consegue ver não só o custo, como outras informações, se nós mapearmos e classificarmos essas estruturas. O trabalho a ser produzido envolve a estrutura organizacional. Mas eu poderia fazer uma outra classificação. Que classificação seria essa? É se nós estamos trabalhando com fornecedores ou com mão de obra própria. E analisar o quanto é produzido pela mão de obra própria e o quanto é produzido pela mão de obra contratada. E os desvios, diferenças e distorções seria apreciado assim também. No nosso caso aqui, modo de cadastramento do escopo, através da sua EAP. Classificação das entregas em função das responsabilidades organizacionais.
apresentação das entregas, dessa vez, sobre a ótica e a classificação da organização. Faltou o filtro. Estão aparecendo coisas que não são interessantes, que não são classificadas e que não são entregas. Então eu vou, projeto, filtro, mais filtro, novo filtro, com o nome igualzinho a todos, sendo que se o nível org 1 ou o nível org 2 ou o nível org 3 forem igual a nada ou igual a nada, então é ou. Se ou isso for igual a nada, não vai aparecer. Mas eu quero que apareça o que tiver conteúdo. Então, se isso for diferente de nada e isso for diferente de nada e isso for diferente de nada, então aparece. Ou seja, eu quero que apareça apenas os elementos que foram classificados em todos os níveis. Vou aplicar o filtro e o que não era classificado não aparece, porque eu só quero que apareça o que for classificado. O meu modo agora possui View, Table, Filter, Group e tem também um nome. Então, View tem nome, Table, Group e também tem um filtro. Agora está completo. E se eu olhar AP, não tem nem filtro nem grupo. Se eu olhar o apoio, não tem nem filtro nem grupo. Mas se eu olhar a minha org, eu vou encontrar filtro e grupo. Como é que esses elementos foram aparecer na minha barra de menu? Fácil. Botão direito, personalizar, view, pega o view, coloca aqui. Aqui não, a barra, né? Aqui. Pega o table, coloca aqui. E o grupo e o filtro? Project, pega o filtro, coloca aqui. E o grupo, pega o grupo e coloca aqui. Para que a gente faz isso? Ficou até dobrado agora, né? Para que quando eu selecionar o módulo, eu veja 05, 05, nada, nada. Se eu vir 05, 10, eu estou descobrindo que eu estou misturando tabelas e modos. Se eu escolher agora esse aqui, 010, 010, nada, nada. Se eu escolher esse aqui, 015, 015, 015, 015, está tudo bem. Para eliminar a redundância, eu, botão direito, Customize, pego esse, boto aqui, boto aqui, boto aqui, pronto. E fica tudo arrumado. Concluímos a última parte da unidade 2. Fica agora só a finalização.